Saudações amarelas, bem-vindos aqui a mais um Yellow Sem Cortes, né? Hoje vocês não estão ouvindo na abertura aqui a voz do Carlos, né? Porque ele caiu, foi derrubado dentro da hierarquia aqui do Yellow, né? Tá vendo que meio uma revolução lá do grupo. Mas não interessa, não vou falar sobre isso, que é um programa sem cortes. Hoje a gente vai falar de um tema assim que pode ser polêmico ou não, depende muito do ponto de vista, né, de quem vai estar ouvindo. A gente pensou na proposta, né, desse cast com base na postagem do Alexandre Batista, né, do Ultimato do Bacon, sobrecapa, né, /sobrecapa do site, em que ele faz ali uma resenha, né, do filme que ele tinha acabado de assistir. E aí ele propõe uma reflexão comparando com alguns outros filmes da DC assim do passado, e aí a gente não vai falar qual agora, né, exatamente, vai aparecer no meio da discussão. E aí ele lança a pergunta, né, tais filmes, eles são realmente ruins com base nessa nova leva de filmes da DC, mas isso também se aplica aos últimos filmes da Marvel, que também estão sendo, né, filmes e séries bastante criticados aqui, não só por nós, mas eu acredito que por toda a nerdesfera, né? Vamos chamar assim, que engloba podcast, vlogs, resenhas, né? E escritas e tudo que a gente puder colocar aí. Então, para começar, eu vou chamar aqui agora o mais novo funcionário, né? O que foi rebaixado, né? De chefão para funcionário aqui da equipe, o Carlos, para iniciar já com a experiência dele, né, relacionada ao filme, ou ele abrir da forma que ele achar melhor, relacionado aí à discussão sobre essa temática. Seja bem-vindo de volta, Carlos, e ao seu novo cargo aí rebaixado. Blasfêmia, estou rebaixado no Yellow porque assisti muitos filmes de super-herói e acabei entrando em controvérsia aí. Um cara que sempre criticou os heróis agora está sendo criticado por gostar dos heróis. Porém, né, como o Rafael frisou bem, a experiência está do meu lado, pois eu, além de ser um cinéfilo, sou também um admirador dos filmes de heróis. Mentira. Mas vamos lá, partindo da ideia do que o Rafael comentou, primeiro aí, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei se você está ouvindo o cast, e eu sei, querido ouvinte, você está triste por eu não ser o host, mas hoje serei o entrevistado aqui, né, desse programa que eu mesmo criei e fui cortado. Mas vamos lá, partindo da ideia do que que o Rafael acabou de apresentar em relação à thumb do Alexandre, né, sobre a experiência que ele teve ao assistir o filme Besouro Azul, que está no cinema agora, se você estiver acompanhando esse programa quando ele saiu, e surgiu muito essa discussão, será que o filme do Lanterna Verde era um filme ruim? Ou será que nós estamos acostumados a assistir filmes ruins? Desde super-heróis, como o Rafael mencionou, englobando também o universo Marvel e DC Comics. Cito aqui também o Samaritano, que saiu pela Amazon, que filminho mequetrefe, meu Deus do céu, o Stallone ali, nossa, mas tudo bem, não vem ao caso agora. É interessante a gente pensar pela proposta de que os filmes de super-heróis, eles são taxados para a família, e não são filmes adultos, né? Não todos são filmes adultos. Partindo desse ponto, comparando um pouco entre o Lanterna Verde, que saiu em 2000 e alguma coisa, e o Besouro Azul, que saiu em 2023, os dois, eles são semelhantes tanto em produção, como também em qualidade. Se você comparar que naquela época o CGI era um pouquinho pior do que agora, o Besouro Azul, ele leva um pouco mais de vantagem em relação a isso. A gente teve um avanço na tecnologia do CGI, mas o roteiro, a jornada do herói, ela tá ali. Então, desde você ser o cara, né, escolhido para ganhar o poder, desde você ter aquela jornada de sofrência, alguém morre ou você sofre algum trauma, você aceita aqueles poderes, você enfrenta o vilão, você ganha e se inicia ali uma nova jornada. Tudo isso está presente, são elementos já batidos desde Homem-Aranha, X-Men, sei lá, Guardiões da Galáxia. Todos os filmes de heróis têm essa premissa de você inicia, né, faz o questionamento, ganha os poderes, tem a sua autocrítica, se é merecedor ou não, e parte do ponto que agora você é um herói. Partindo disso, Besouro Azul e Lanterna Verde são semelhantes, e já posso dizer, Rafael, que são dois filmes muito bons que você deve assistir no cinema. Que você não for assistir no cinema, você está jogando seu dinheiro fora. Bom, realmente, em relação aos efeitos, né, eu vi que é bem diferente do que está sendo produzido pela DC até agora, DC/Warner, principalmente o Flash, né, que foi a última grande polêmica em torno, né, dessa questão dos efeitos especiais.
Parece que o do Besouro eles acertaram, né? Sendo que no passado, se a gente lembrar, os filmes do próprio Snyder, em relação à parte de efeitos, ele não era muito criticado por isso, pelo menos não me lembro, né, das críticas e tal, tirando o último, a Liga da Justiça dele, que não tinha ali os efeitos, né, totalmente finalizados e tal, mas o pessoal meio que até compreendeu isso, né? E a parte, e filmes também que não foram por eles, né? O da Mulher Maravilha eu acho até questionável, tem muitos efeitos assim que eu não gostei, e o do Aquaman ele meio que foi elogiado, pelo menos não me lembro, você pode refrescar a minha memória e dos ouvintes aí, se você tiver isso fresco na cabeça ainda, que eu não lembro dos efeitos ali do Aquaman serem ruins e tal. E aí agora parece que no Besouro eles acertaram isso, então pelo menos nessa parte visual, né, relacionada aos efeitos visuais, então houve ali um acerto. Mas a questão do roteiro, né, os clichês, né, estão sendo bastante criticados, as atuações, né, de uma forma geral estão sendo criticadas, mas, ironicamente ou não, parece que a da Marquezine está sendo elogiada, né? Você mesmo chegou a elogiar ali nos comentários e tal, nos grupos. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente em relação a essa experiência, mas por enquanto só com o filme, tá? Só com o Besouro Azul, tentando não entregar tanto spoiler, se possível. Se você for entregar algum, você já deixa avisado ali para o público. Mas, na medida do possível, né, você for comentando, sem entregar muito ali do filme, mas falando, né, no geral, da sua experiência, elencando assim os pontos positivos ou não, além dos efeitos, mas eu quero que você comente também a parte dos efeitos, para justamente a gente fazer essa comparação e até com os próprios, né, filmes da Marvel que tentam focar mais nessa questão do efeito mesmo. Lembrando que o Invasão Secreta foi criticado também, a gente até elogiou a série em uma live, mas os efeitos, principalmente do último episódio, a da luta lá, Dragon Balls e tal, acabou sendo criticado um pouco e tal, mas eu queria que você falasse sobre isso, para depois a gente estabelecer as comparações, né, entre os outros filmes aí produzido, né, algumas décadas atrás. Bom, primeiro vamos... não vou dar spoiler, então pode ficar tranquilo quem estiver ouvindo esse programa que não vai ter spoiler. Não tem spoiler porque todo mundo já sabe, né? Um filme de herói basicamente tem todos os seus ingredientes prontos ali. Vamos partir da premissa de que é um filme de herói e ele começa, como todo filme de herói, apresentando o seu personagem, né? Seu ator principal e todo o elenco de suporte, de apoio. Ponto positivo para o elenco de apoio, como você mesmo frisou, a atuação da nossa querida Bruna Marquezine, ela está bem legal mesmo, assim, por ser um primeiro filme de Hollywood que ela está fazendo, então você vê que ela até divide mais tempo de tela do que com o próprio personagem principal, às vezes. Então, assim, isso é um ponto positivo. O núcleo familiar do personagem, né, dos Reyes, também é bem legal, apesar de eu ter achado um pouco, né, estereotipado, né, sobre os latinos, etc. Mas isso não causa tanto problema no filme. Com relação ao roteiro, né, roteiro preguiçoso, como todo filme de super-herói, você já sabe o que vai acontecer, é previsível, não tem um plot twist, não tem nada. Talvez no final ali uma coisinha ou outra, mas nada que você não estivesse pronto para receber aquilo. Dito isso, a atuação do Cholo, né, para quem não conhece, ele é o personagem principal do Cobra Kai, e eu gosto muito da série porque ela é uma galhofa, mas aqui realmente ele entrega personagem interessante de você conhecer, mas que é o início, né? Então você não espere muito desse filme em relação a grandes lutas, grandes emoções, porque ele é um filme introdutório. Porém, outro ponto positivo é a relação de não ser um produto para um todo, e sim um produto autocontido. Isso eu gostei. Eu acho que os filmes de heróis, eles sofrem muito por essa questão de sempre ter que estar presente num universo, citando. Temos algumas falas ali que citam, né, que o Flash é o herói de Central City, que o Batman é o fascista, etc e tal, mas só essas menções, nada que comprometa, que faça com que o filme seja parte de um todo. Isso é muito bom. Tirando isso, o filme, ele não é algo imperdível, mas eu acho que vale a pena você fazer um programa família, assistir com o seu filho, se você tiver filho, ou se você quiser ir assistir um filme rápido, ele é legal, não é aquele filme demorado, não tem muita barriga, não tem muita, né? Mas ele tem todos aqueles elementos que eu já mencionei. A jornada do herói, ela tá ali, como a gente já viu em vários outros filmes. Então, ele é mais do mesmo. Essa é a verdade. É um produto que poderia ter saído direto para o streaming, que não teria problema nenhum.
E sofreu, né, como todas as produções estão sofrendo agora, da greve dos roteiristas e dos atores também de Hollywood por não poder divulgar o filme. E é muito ruim isso, porque a campanha de marketing, talvez o filme vai flopar, porque eu fui assistir, tinham 3 pessoas. Um velho careca, uma mãe e 2 filhos e eu assistindo. Uma sala gigante, XD e tudo mais. Então, eu acho que nesse ponto vale. Bom, tirando o comentário aí, né, da plateia, né, que tava, coitado, eu não queria ser esse velho careca aí que o Carlos descreveu, mas fala mais do quanto você acha ou você sabe que a greve, no caso, ou melhor, as críticas, né, relacionadas de todo mundo, né, atores, roteiristas e tal, o quanto influenciou, né, na produção desse filme. Eu não saberia dizer, né, eu tô por fora do quanto isso impactou. Você tem essa informação pra gente? Olha, eu sei que impactou principalmente na divulgação do filme, porque os atores, eles não estão proibidos, mas se eles divulgarem o filme, eles vão sofrer um tipo de boicote pela comunidade artística. Então não teve uma premiere mundial, uma estreia, tudo aquilo que a gente está acostumado nos grandes filmes. E eu acho que esse filme, ele era uma aposta da DC, principalmente para a comunidade latina, que é muito forte, né, nos Estados Unidos e também na América Latina como um todo, e a gente vê elementos latinos no filme, e isso é algo que ajudou a salvar um pouco a produção, que ela é uma produção mais marveliana, digamos assim, né? Eu gosto de usar esse termo porque ela é mais uma produção família, esse filme, com muito mais comédia do que ação, né? Você vê, os personagens são exagerados, a família Reyes, ela é muito exagerada, tem momentos assim que chega a ser até um pouco irritante isso, e eu acho que impactou porque, por exemplo, no Brasil, eu acho que teria um apelo maior. Por exemplo, a Bruna Marquezine, que ela é famosa, ela é conhecida, ela é uma boa atriz e ela poderia ter alavancado mais o filme. Vamos ver aí, nessa primeira semana, quando se encerrar as contagens de bilheteria, o que a gente vai poder esperar de retorno do filme. Lembrando que ele tá competindo com Oppenheimer e Barbie ainda, e também Missão Impossível. Então, assim, esse mês de agosto, julho, tivemos aí 4 produções blockbuster, digamos assim, que está gerando essa competição, né? Então, um ponto que eu queria elencar, que eu fui assistir, justamente porque eu peguei uma sessão baratinha, aquela sessão de 2 da tarde, sabe? Então, isso também não dá para comparar se estava vazio ou estava cheio, porque era 2 da tarde. E eu não iria assistir, por exemplo, se tivesse que pagar inteira. 30, 40 reais eu não pagaria para assistir esse tipo de filme. Em relação ao comentário que você fez, deles ter mais família, né, que eu vou usar aqui o termo que o pessoal do Omelete gostava de usar bastante, que era filme em sessão da tarde, você acha que ele é do nível, assim, de Shazam? Em termos de comédia e galhofa, não estou falando de efeito, esquece um pouco isso agora. O que ele entrega, eu falo dessa coisa do ambiente de família, ou não? Ele é melhor, é um nível acima e tal, não é tão só palhaçada ou só infantilidade, como acontece ali com o Shazam e o Thor, né, o Thor 4, por exemplo. Olha, comparando com esses filmes, ele é muito mais sério, vamos dizer assim, só para você ter uma ideia de como esses 2 outros filmes, Shazam e Thor, são deprimentes, né? São filmes assim esquecíveis, totais, e aqui você vê que tem um pouco mais de humor, mas ele tem partes mais sérias, tem partes mais interessantes, e tem também mais ação, e tem um pouco mais, digamos assim, de luta em relação a esses outros filmes. Shazam eu nem considero, porque, olha, falar assim, foi muito triste o que fizeram depois de um primeiro filme aceitável, o segundo filme é deplorável, totalmente, assim, e Thor 4, eles deveriam apagar do cinema que esse filme existiu, porque simplesmente, eles descaracterizaram totalmente um arco perfeito do Jason Aaron e cagaram com tudo. O Taika, desculpe, mas não merece. Em relação ao Besouro Azul, o que me chamou mais atenção no filme, em relação ao que a gente gosta de comentar ou não, é que apesar dele ser um filme família, né, como você mesmo elencou e o próprio pessoal do Omelete adora, ele é um filme que também você não deve se levar muito a sério. Ele é uma sessão da tarde, um pouco melhor, com efeitos especiais melhorados. Assim, o vilão não se sustenta por muito tempo, então assim, o vilão é fraco, mas você nem presta tanta atenção no vilão porque você fica mais interessado nessa jornada, né? E um pouco do que aconteceu com o próprio Homem de Ferro 1, que a parte do Tony Stark tá conhecendo os poderes, o próprio Peter Parker ali no Homem-Aranha ou do Sam Raimi, tem tudo isso. Então, é por isso que eu vi muita gente reclamando em relação ao cinema de herói.
porque tá muito batido. E eu acho que, assim, eles jogaram no seguro. Ó, vamos fazer um filme preguiçoso, o roteirista foi preguiçoso, que é certeiro. Vai agradar quem nunca assistiu filme de herói e talvez agrade quem já assistiu. Mas o foco do filme é família. Esse é o ponto. Essa parte do primeiro filme de Shazam ser aceitável aí fica por sua conta, porque eu já acho terrível. E eu não tive coragem ainda, né, de assistir, mesmo por streaming, na TV e tal, assistir o segundo. Já o Thor 4, infelizmente, eu cometi, né, a infelicidade de assistir. Mas eu concordo mesmo, né? Tanto o 3 e o 4, para mim, teria que ser apagado. Mas aí é uma opinião nossa. E aí, com base, né, em tudo que você falou, eu só queria lembrar, né, a nós mesmos e aos ouvintes que os filmes, 99%, né, deles são feitos assim para pessoas que não consomem os quadrinhos e tal, não tem aquele apelo, né, que a gente tem relacionado à nostalgia. Pra gente vai ser colocado ali um fanservice e tal, que o público novo ele não vai pegar, mas pra grande maioria, então os filmes agradam e estão agradando, só que vai chegar uma hora que vai saturar porque eles não têm muita diferença de outros filmes de ação que aparecem, né, no cinema, mensalmente, vamos colocar assim, o próprio Velozes e Furiosos é assim também, é uma franquia, por exemplo, que já está totalmente saturada e continua aí, está no seu 10º filme e tal. Eu tentei assistir o 9, assim, não aguentei ver 15 minutos dele e tal, tentei voltar, mas não consegui caminhar, então eu acredito que o gênero ele vai continuar, só que com algo assim menos dosado, né, justamente porque vai acabar saturando, mas eu queria só lembrar a gente disso, tá? Em relação a isso, porque ele não é feito exclusivamente para quem acompanha. Então, na verdade, eles estão fazendo, independente dos números que a gente queira apresentar, então eles estão fazendo sucesso. Tanto que as pessoas que a gente conhece do cotidiano, familiares e tal, que nunca leram e não vão ler nenhum quadrinho de super-heróis, eles aprovam, eles falam, não, é ok, é como qualquer outro filme de ação, como esse que eu citei, Velozes e Furiosos, qualquer outro, né? Se a gente comparar aí com Missão Impossível, as pessoas vão gostar muito mais do Missão Impossível, né? Eu ainda estou devendo assistir esse último e tal, mas eles estariam ali no mesmo nível, né? Não tem a mesma seriedade que esses filmes aí da franquia do Tom Cruise, mas a comparação ela cabe por isso, por ser um blockbuster. Então, sobre essa questão dos blockbusters que você falou, eu vou trazer 2 pontos interessantes da minha experiência como cinéfilo, né? Eu gosto de elencar isso porque eu sou um cara que assisto tudo. Eu gosto de citar também 2 caras que assistem tudo, né, que eu conheço, eu e o Presto. A gente assiste qualquer coisa, né, e tenta sempre levar pro lado positivo. Eu fui assistir no cinema Velozes e Furiosos 10. O 9 já foi bem forçado. Mas o 10, olha, nem a família salva, tá? Só para deixar claro. E olha que é um filme para você ir lá e desligar o seu cérebro, né, 2 horas de carro voando, etc. E nem isso o filme conseguiu passar. Eu acredito que a gente esteja vivendo uma era a era agora da queda dos heróis, digamos assim, né? Não tem a queda do morcego, tem a queda dos heróis agora, porque a gente está vivendo um momento de baixa qualidade dos filmes, mas assim, eu vejo muita gente Só dizendo... uma observação, você tem que citar a queda de Murdoch, não a do morcego. Continue. Pode ser a queda, não, mas a queda de Murdoch é muito bom. Então, a queda do morcego já não é tão boa assim. Então, não dá pra citar. Mas voltando ao meu raciocínio, a questão do filme de herói, hoje, ele é um filme muito mais para cumprir tabela do que um filme para modificar alguma coisa. Quando você pega no meado dos anos 90 ali, o próprio Blade, que foi caracterizado para o cinema, pouca gente sabia que Blade era um filme baseado em quadrinhos. E o próprio MIB também, teve vários filmes muito bons que surgiram ali na meados dos anos 90, baseado em super-heróis. Tirando o Dredd do Stallone, que eu não quero nem comentar aqui, mas no geral foi essa mudança que acabou proporcionando filmes como X-Men, Homem-Aranha, Homem de Ferro, aí as tragédias Justiceiro, Demolidor, Electra, etc. Quarteto Fantástico também, que eu não gosto, mas teve o Hulk, que é bem interessante. Mas o cinema de herói, quando ele funcionava de forma isolada de um universo, ele era muito mais interessante para o público. A partir do momento que a gente criou-se o modelo Marvel de fazer filme, surgindo ali com o Capitão... Na verdade, com o Hulk, né? Todo um pouco a gente sabe, mas o Hulk foi o primeiro filme da Marvel, depois do Homem de Ferro e Capitão América. A gente teve ali um cinema que sempre se esperou algo além do filme. Então, isso acabou
tirando um pouco, criando expectativas, né? Eu já vi gente dizendo que, se você analisar como parte do todo, o filme é bom. Tá, mas ele é um filme, ele tem que ter começo, meio e fim. Se ele não tem isso, ele não serve, entendeu? Ele não serve para algo. Por exemplo, o Homem-Formiga é o melhor exemplo. Os 2 primeiros funcionam muito bem. São filmes divertidos, que entregam o que eles propõem a fazer. No terceiro filme, quando você pega um Homem-Formiga, que não é um personagem primário, né? Ou seja, do primeiro escalão da Marvel, ele é ali terceiro, vamos pôr ali segundo, terceiro. E ele não consegue sustentar um filme como base para um universo, né? A partir do momento que todo mundo assistiu Homem-Formiga, sabe que o vilão, né, ele não passa medo nenhum, porque a gente sabe que ele não vai morrer. Porque ele vai voltar, porque ele é o vilão principal da nova fase. Então, tudo isso acaba que tira um pouco a experiência de quem está assistindo o filme. Então, eu acho que a fórmula de super-herói ela precisa ser revisada. A gente precisa de menos filmes e mais qualidade. Esse é um ponto principal. E a gente não pode baixar a régua para avaliar um filme de herói, dizer que ele é bom no mundo de super-heróis. Mas ele é um filme. Ele faz parte de uma mídia chamada cinema. Então você tem que comparar com filmes de cinema. Um adendo aqui. Eu assisti Oppenheimer. Cara, é perfeito, entendeu? Tudo que um filme deveria ser. Ele tem começo, meio e fim, história, efeitos especiais, te empolga, você fica vidrado por 3 horas. Cara, que filme que te deixa vidrado por 3 horas? Então, assim, temos que ser críticos com os filmes super-heróis da mesma forma que somos críticos com os outros filmes. Essa é uma colocação. Muito bem colocado, por sinal, né? Nossa, aqui sempre passa avião a hora que eu vou falar. Eu só não entendi uma parte, cara, quando você menciona, você disse que o Hulk, ele veio antes do Capitão América, o Homem de Ferro e tal, que o Homem de Ferro, beleza. Mas o Capitão América da nova Marvel, sim. Apesar que o Hulk ali do Ang Lee, que eu defendo ele até hoje e tal, como o melhor filme do Hulk, ele faz parte do MCU e tal, né? Ele ainda é canônico, é considerado, pelo menos por enquanto. Mas o Capitão América já teve 2 filmes anteriores, né? O Capitão Patrulheiro das Rodovias ali, o Capitão Chips, né? O Patrulheiro Rodoviário. E aí depois o dos anos 90, que daí já é muito mais próximo, né? Do que ele realmente era e tal, até com a presença do Caveira Vermelha e a filha dele e tudo mais. Isso que eu só não entendi em relação ao comentário que você fez ao filme do Hulk. Claro que você entendeu, seu canalha. Eu quero dizer do novo cinema Marvel, né? Em relação ao que, se você pensar no velho, por exemplo, tem o Justiceiro do Dolph Lundgren de 1989. Tem o Quarteto Fantástico alemão de 1994. Então, assim, em relação à nova, vamos pôr assim, não teve a nova Marvel lá em 2012, etc e tal? Então tem a nova Marvel do cinema também, que veio ali, né? E também a gente tem que citar que os filmes da nova Marvel, estou fazendo aspas aqui, vocês estão vendo, são de qualidades duvidosas. Tirando um ou outro, né? Eu cito aqui 3 filmes 2 que são muito bons e 2 que eu gosto. 2 são muito bons. Pra mim, o Capitão América, ele é muito bom. As pessoas não valorizaram tanto ele, o Capitão América 1. E o Capitão América 2, Soldado Invernal, pra mim, é o melhor filme produzido pela Marvel até hoje. Em relação ao que se espera de um filme, ele é perfeito. 2 filmes que eu gosto, mas as pessoas não gostam. Eu gosto da Era de Ultron, porque eu gosto do personagem Ultron. Não é o melhor filme da Marvel? Não é o melhor filme da Marvel. Mas eu entendo que ele funciona bem para a sua proposta. Ele insere os personagens que precisam ser inseridos ali. E, né, vamos pensar aqui o Guerra Infinita, que eu acho que ainda é o maior evento de cinema do século XXI, por enquanto. O evento de cinema. Não que seja o melhor filme, mas é o evento de cinema onde você consegue entregar um filme coeso, redondo, parte para um todo. E aí eles conseguiram cagar no Endgame. Mas tudo bem, a gente entende, né, que a Marvel ela tem esse dom de cagar nos filmes. Toma cuidado de falar do Ultimato, hein, cara, senão você pode não aguentar as críticas e retaliações aí, as pessoas irem pichar sua casa, né, furar o pneu do seu carro e tal, é complicado, mesmo que você não tenha um. Não tenho carro, então podem furar o pneu do meu carro aí. Não, fura o pneu do carro que tá lá, mas aí vai ser do vizinho, vai ser de outra pessoa. Não será o do Carlos. Muito bem, muito bem. Bom, em relação ao que você falou, você estabeleceu comparações assim interessantes,
tanto da parte, né, dos efeitos e tal, e ao público, né, dele ser família, e a questão dos estereótipos, que é uma das principais críticas, né, que eu tenho ouvido. Realmente, assim, a parte do efeito, por enquanto não vi ninguém criticar ou falar mal, nada, como aconteceu com Flash e os últimos filmes. Mas essa parte do estereótipo latino-americano, né, dessa questão, tudo bem, como eu havia falado antes, o filme ele não é para o leitor de quadrinhos e tal, apesar de ter um ou outro fanservice ali, mas ele justamente tenta conversar com diversos públicos, né, como o Carlos mencionou e tal, a população, e o quanto a divulgação dele foi impactada por esse movimento, né, contra a inteligência ou as inteligências artificiais e tal, que é um assunto que está na moda, né, nesse momento. E é interessante isso ter impactado, né? Pode falar, Carlos. Então, eu ia dizer que essa questão da greve dos roteiristas, as maritacas estão cantando aqui do meu lado, não sei se você consegue ouvir, mas elas estão à flor da pele, porque eu estou falando mal de filme aqui. Mas essa questão da divulgação... melhor que o barulho de avião, mas continue. Mas pensando para essa questão da divulgação, eu acho que tem muito impacto, porque se você pegar, por exemplo, o budget, ou o orçamento que eles utilizaram, gosto de falar a palavra budget, o orçamento que eles utilizaram pro Indiana Jones, em marketing, chegou a ser mais do que a produção do filme. Para você ter uma ideia, e o Indiana Jones é um filme que eu gosto, fui ver no cinema, mas me deu sono e gerou prejuízo para a detentora dos direitos, que eu não sei quem que é, mas ele foi um filme que flopou, mesmo tendo toda essa divulgação. Então, acredito que, cara, tirando só pra você ter uma ideia, eu nem lembrava que esse filme tinha estreado. Indiana Jones, eu não tinha citado aqui. Esse eu não vi, provavelmente não vou ver, talvez nem no streaming. Não, um velho de 80 anos pulando de carro é difícil de aceitar, tudo bem. Mas a gente vai pelo carinho que a gente tem pelo personagem. Mas se você parar para analisar essa questão do orçamento, do marketing, ele é muito pesado, ele faz muitas pessoas irem. Por exemplo, você vê... vai ter show do Paul McCartney aqui em Curitiba. Só um exemplo. Cara, todos os banners de ponto de ônibus, show do Paul McCartney. Eu lembro quando saiu filme da Netflix que ela quer divulgar. Então, isso impacta muito, porque o povo, a galera que não está dentro da mídia, da internet, às vezes ele nem sabe o que está acontecendo. Se ele não vê um outdoor, se ele não vê uma campanha da Bruna Marquezine ou do Cholo, etc. Então, o filme ele precisa ser divulgado. Eu dou esse exemplo porque eu acho que o filme vai flopar, não é porque ele é ruim, porque ele é um produto mais do mesmo. Isso é ponto. Mas ele não teve todo o cuidado de divulgação que outros filmes ruins tiveram, por exemplo. Então isso é um ponto a ser levantado se falarem, o Besouro Azul fracassou. Fracassou por quê? Qual foi a causa? Será que é o filme ou o que vem por trás do filme? E agora sim, bom, brilhante reflexão aí. Fica aí, né, pro pessoal. Na verdade, não sei se ainda a gente pode falar em fracasso, né? Mas de ser o mais do mesmo, provavelmente sim. Mas uma das polêmicas também, Carlos, que o pessoal tá comentando agora, é que ele seria o pontapé, ou melhor, o primeiro filme já da era James Gunn, mas a gente sabe que ele foi produzido antes ainda, ou melhor, ele estava sendo finalizado já, né, em processo de finalização, antes do James Gunn assumir e começar a anunciar a produção, aqueles filmes lá, né, do Super-Homem, Supergirl e tudo mais que ele foi colocando aí. Beleza, mas em relação a isso, aí pode estar rolando um pouco de hate, né, dos fãs, tanto da parte dos filmes, né, o pessoal que acompanha e tal, que vibra, que torce muito para isso, justamente por não representar o que o James Gunn seria. A gente não sabe ainda o que vai ser a era James Gunn. Ainda a gente está aguardando estrear um filme ou produzido por ele, né, ou roteirizado, feito por ele e tal, ou com o dedo dele ali de alguma forma. Só que a questão no caso é essa, né? Você vê como um filme do James Gunn ou acha que não? Ou ele vai ser assim totalmente recusado, o próprio James Gunn vai chegar e falar, tá, então está esse besouro aí, mas assim, esqueçam ele, que agora a nova DC vai começar a partir desse ponto. O que você tem a dizer em relação a isso? Eu tenho a dizer que tem dedo de James Gunn na produção de Besouro Azul. Ponto. O humor que você... Não é o humor pastelão e o humor musical que o James Gunn ele impôs no Guardiões da Galáxia, mas você já vê que é um clima mais leve no filme, sabe? Não é mais o Snyder verso todo dark, né, etc e tal. Já é um clima mais feliz. Por isso que eu disse que é um filme Marvel. Isso é um filme Marvel total, assim, sabe? E isso não é ruim.
Mas eu acho que é ruim, porque a gente já tem a Marvel, a gente quer algo diferente da DC, porque a gente sempre esperou que a DC fosse algo diferente, mas a DC tá abordando a fase Marvel, felicidade. E para trazer aqui uma informação em primeira mão, James Gunn já anunciou que Besouro Azul faz parte do DCU. Então ele está inserido dentro do novo universo. Teremos mais Besouro Azul? Não sei. Mas a questão do James Gunn, eu acho que muita gente não gosta dele. Rafael não gosta dele, eu sei disso. Mas temos que dar o braço a torcer porque ele pegou... Cara, Guardiões da Galáxia. Quem conhecia Guardiões da Galáxia? Né? Era um grupo totalmente desconexo e ninguém gostava. E ele fez um dos filmes, assim, que eu acho que tem começo, meio e fim bem bonitinho, os 3 filmes dele. Canalha. É um grupo desconhecido para o público. Mas eu gostava dele lá nos quadrinhos. Mas assim, mesmo fora dos quadrinhos, assim, a galera não tem muito conhecimento, né, do que representa os Guardiões da Galáxia. E assim, os 3 filmes dele são bons, cara. São bons. E o último é muito bom. E eu acho que assim, ele deu um final digno aos personagens, entendeu? Ele não fez daquele melodrama, sabe? Que a gente tá acostumado nos filmes de encerramento de ciclo. Acabou ali. Você simpatiza com os personagens, você gosta dos personagens do Guardiões da Galáxia. Claro, a gente tem que entender que também os atores que interpretam tem todo, né, o carisma, né, o Chris Pratt, né, a Saldanha, etc, né, o Bautista. Mas você vê que é um filme bem legal. Cara, pra mim assim, hoje, né, pensando em 2023... melhor produção super-herói, né, já que a galera gosta de dizer isso, é o Guardiões da Galáxia 3, entendeu? É um produto bem acabado, é um produto que te faz... Cara, eu me emocionei no filme, mas é porque eu gosto. E eu fui no cinema assistir. Cara, eu fui assistir Homem-Formiga no cinema, eu fui assistir Guardiões da Galáxia no cinema. O que mais que teve esse ano? Eu assisti... só não assisti o Flash no cinema, que eu me recusei a assistir no cinema. E Flash também é um produto de seu tempo que a galera teve uma má vontade com o Flash. Porque não é ruim o filme, mas ele não é tudo aquilo que venderam. Mas depois a gente discute sobre isso. Então, o universo DC, James Gunn, eu acho que vai ter sucesso. Eu acho que vai. Não vai ter o sucesso que teve a Marvel, porque já vai pegar um tempo muito cansado. As pessoas elas já não têm mais aquela vontade de ir no cinema para assistir filme de herói. Não tem todo aquele clamor, né, que a gente até fez a live, para quem não assistiu, sobre a fase 4 e 5 da Marvel, se ela naufragou ou não, né? Então tem tudo isso, a gente tem que levar em consideração o ambiente que a gente está vivendo agora, o momento, e eu acho que o James Gunn, ele vai trazer um apelo principalmente com o Superman. Essa é a minha opinião, não sei se vai dar certo ou vai dar errado, só o tempo vai dizer. Tudo que eu tenho a dizer é que eu não concordo com quase nada, né, que o Carlos tenha falado aí, principalmente do que ele fala do James Gunn e dos Guardiões, tanto na Marvel quanto na DC, mas a gente viu ele mais na Marvel, apesar dele ter emplacado, né, uma série já pela DC, que é bem discutível e tal, né, do Pacificador, o pessoal gostou e tal, mas eu não sou fã. Boa série. Então, eu já não sou fã do James Gunn. O que ele fez ali com um coitado, não só do Pacificador, que ele já havia feito, né, no filme do Esquadrão Suicida, mas com o Vigilante não fale do Deus Gunn, viu? Por favor, hein? Isso, depois do Deus Snyder, exatamente, agora era do Deus Gunn. A gente não tinha ninguém para culpar, né? O bom era isso. Antes você tinha a imagem do Snyder, porque ele meio que coordenava, né, aquele universo de filmes, mesmo os não feitos por ele, né? A Mulher Maravilha e tal, era devedora do BVS, né, do Batman vs Superman, porque ela havia aparecido primeiro lá, antes de estrear o filme solo dela. E agora a gente tem o James Gunn para culpar em relação a isso. BVS me parece sigla de coisa sexual. Sim, não, total. Bem coisa assim, anos 2000, né? Tipo gíria dos adolescentes, né, e jovens aí dos anos 2000. Mas, bom, vamos lá. Agora, comparando, né, a parte chave aqui da nossa discussão, e aí eu retomo, né, mais uma vez, como a gente havia citado no começo, a postagem ali do Alexandre, né, do Ultimato, do Bacon, /Sobrecapa, em que ele faz a comparação, né, ele argumenta, eu recomendo assim que as pessoas leiam o post, vou até sugerir para o Carlos deixar linkado a postagem aqui na descrição, né, do próprio cast, porque é interessante, ele fala a respeito do filme e tal, assim como o Carlos fez, ele elenca, né, os pontos bons,
critica, né, inclusive até os mesmos pontos que o Carlos colocou bem e tal, mas a nossa leitura aqui não é enviesada, né, porque o Carlos, ele assistiu e tem a opinião própria dele, eu não assisti, então justamente a gente quis fazer essa contraposição, né, para não ficar só dois caras aqui falando mal, né, ou só falando bem. E aí a questão é agora em comparação com os filmes, agora sim retomando, né, o argumento dele, o ponto de partida. A gente não precisa ficar só com esse filme, né, mas faremos essa comparação. Então, em relação ao filme do Lanterna, né, eu vou até partir da argumentação dele. Então, partindo de tudo isso que ele colocou e de tudo isso que está sendo feito hoje dentro do universo super-heróis, aí ele pergunta por que ou se o filme do Lanterna Verde ele realmente é ruim, né? Então a gente vem comparando com o Lanterna Verde. Tudo bem, a gente tem que lembrar que é um filme datado, se eu não me engano é 2011, 2012, mais ou menos essa 2011. época. Então são mais de 10 anos e tal, beleza. Eu lembro que o filme chegou até a versão 3D, eu não vi no cinema, né? Claro, acredito que o Carlos também não tenha visto. Eu vi no cinema. Eu sou o cara que eu tô falando pra você. Eu tenho contrapontos, argumentos pra tudo. Ele é o pacote perfeito, é o verme total, é o cara que dá dinheiro pros estúdios e tal. Os estúdios deveriam pagar o cara e patrocinar o cara, entendeu? Porque ele apoia, entendeu? Assim como a editora que publica gibi ruim e ele vai lá, compra, lê, dá o parecer dele e tal e continua consumindo. A mesma coisa vale pro cinema e pras séries também. Então, estúdios, patrocine o Yellow, patrocine o Carlos principalmente, invistam nele. Beleza, voltando agora ao assunto, o Lanterna, no caso na época, ele foi criticado, né, tanto por quem não acompanha as HQs e também pelo público, em geral, que acompanha e que é fã. Principalmente o hype, né, que se a gente pegar o que estava acontecendo, já era a era, se eu não me engano, de Geoff Johns, né, então ele estava causando aquela revolução que não me agrada, né, mas agrada principalmente a quem começou a ler Lanterna Verde de uma forma geral a partir dessa época, né? Então gosta muito e tal, passou a colecionar desde essa época. Então, se você comparar, realmente ficava devendo. Mas o filme tentou aproveitar alguns elementos, né? Não só, eu acredito que o único ponto realmente que a gente deva considerar que realmente ficou bom, pelo menos na minha opinião, é a caracterização do Sinestro, né, e tal. O ator, apesar dele ser considerado um ator meio genérico e sempre faz papéis de vilões genéricos, né, ele foi vilão no filme de John Carter, foi vilão no filme do Shazam, pelo menos no primeiro, né, ele foi aquele pseudo Dr. Sivana lá e tal, e aí ele tá como o Sinestro também. Eu esqueci o nome dele agora, mas assim que eu lembrar, eu cito aqui no cast. E ele tá muito bem caracterizado, né? E ele aparece ali no final e tal, como o spoiler que eu tô dando, né? De cena pós-crédito que nunca foi concretizada. Pode falar, Carlos, o nome. Mark Strong. Isso, Mark Strong. Ele realmente, assim, ele é usado dessa forma, né? A imagem dele e tal, mas ele entrega, né? Sempre tem uma entrega, assim, de atuação. Eu não culpo ele por ser um vilão genérico e totalmente vazio do filme de Shazam, porque o filme de Shazam é um filme vazio e genérico, então não teria como culpá-lo, né? Ninguém se salva ali, nem o Shazam, nem o Billy Batson e tal, apesar que o papel das crianças eu não critico nesse filme, o papel dos adultos, assim, que é realmente terrível. Mas a caracterização dos uniformes, aí voltando pro Lanterna, né, foi criticada, não ficou boa, a própria estética não ficou legal. A parte dos Guardiões eu achei até interessante, dentro da proposta que se tinha na época. Então eu não vou criticar nem, né, falar bem ou mal. Mas a parte assim do vilão do filme, do Parallax, eu achei bem complicada, né, bem questionável e tal, né, de usar aí já elementos da mitologia já pós, né, ou Geoff Johns, ou totalmente Geoff Johns, conversar com o que estava sendo atualmente e já não tinha a ver com a proposta, né, com o cânone antigo, né, com a mitologia anterior ao Jones assumir do Lanterna Verde e tudo mais. E também, aí para fechar o meu argumento, uma parte também que eu achei ousada, mas o pessoal não entendeu, talvez por um primeiro filme tenha sido complicado, é o segundo vilão da história, né, que seria o vilão humano, né, entre aspas, que eu estou fazendo aqui, que ninguém também pode ver, que todo mundo apelidou, né, de
ou melhor, não vou nem comentar, né, falar do apelido, mas ele era conhecido pela questão da cabeça dele, né, do tamanho da cabeça dele e tal, virou a alcunha dele. Então ele acabou sendo vilão e tal, mas eu gosto bastante do que ele ator, do que o autor faz, né, e da interação dele com o pai dele, né, interpretado aí pelo Tim Robbins. Eu achei bastante convincente, né, e até legal. Eu gosto do papel de cientista que ele dá no começo, só que depois o rumo que ele tomou como vilão, eu não acredito que tenha sido bem aproveitado. E realmente, talvez ter colocado ele como o vilão humano e o Parallax como o grande super vilão, talvez, ainda num filme de origem do Lanterna, talvez tenha sido meio algo problemático, né? Mas eu ainda, eu defendo a existência dele e critico a DC, não pelo filme, o filme tenha ficado bom, não é isso que eu tô colocando aqui, mas eu acho que, não agradou, beleza, vamos fazer o segundo melhor, e assim vai, assim como aconteceu com os X-Men, né, com praticamente todos os filmes da Marvel, aí, todas as franquias estabelecidas dela, né, a gente teve o segundo do Hulk, que não foi anulado, não, nem o primeiro, nem o segundo, e assim por diante. E sendo que a Marvel ainda não pode fazer nenhum filme solo do Hulk, né? Por enquanto, não sei até quando, né? Vai durar esse rolo aí, no caso, com a Universal enquanto estúdio. Mas é isso. Eu fiz essa comparação aqui com o Lanterna partindo da discussão dele. Você pode falar do Lanterna e pode até colocar outros aí também antigos. Pode até colocar o da Mulher Gato, se você quiser, Carlos. Tá liberado também. Mas eu acho que esse é um insulto maior ainda, né? Mas manda bala. Coitada, Halle Berry. Vencedora do Oscar, se submeteu a fazer aquela merda daquele filme da Mulher Gato. Mas ela ganhou framboesa, cara, graças a ele. Então, ela é uma das poucas que tem o framboesa, pô. Então, né? Pra colocar na mesma instante, assim, um framboesa e um Oscar lado a lado. E ainda é a Tempestade, diga-se de passagem. Mas vamos analisar. Você tem duas formas de analisar isso. Dois produtos do seu tempo. Você pode analisar o Lanterna Verde pensando com a cabeça de 2011. Você pode analisar a Lanterna Verde pensando com a cabeça de 2023. O Lanterna Verde não funcionou em 2011 e não vai funcionar em 2023. Ele é um filme totalmente desconexo com a realidade. Primeiro, você não põe dois vilões no mesmo filme de origem, né? É muito complicado. Segundo, né? Você não pode utilizar de elementos que não são canônicos do personagem só para agradar uma massa daquele momento. Então, assim, você descaracterizou o personagem só para agradar uma galera de início daquele de 2011, né? Então, se você fizesse isso em 2023, com o personagem, como o que o Jeff Jones fez em 2011, talvez tivesse mais sentido. Mas não tem tanto sentido. Então, assim, não posso colocar o Lanterna Verde no mesmo balaio do Besouro Azul. Besouro Azul é melhor do que o Lanterna Verde. Na minha concepção de quem assistiu os dois filmes no cinema e assistir de novo. Então, assim, eu não posso dizer pra você que os dois são frutos do mesmo padrão. São diferentes. Besouro Azul é muito mais coeso, é mais organizado, é mais redondo. Não tô dizendo que é bom. Mas se você pegar o Lanterna Verde, eu assisti na época, ele começa bem, ele tem uma história legal. Se ele tivesse focado em apenas um vilão, eu acho que teria sido um filme muito bom. A única parte boa do Lanterna Verde é que o Ryan Reynolds conheceu sua mulher lá em formação e casou com ela. Tirando isso, o filme é mais do mesmo, né? E é ruim. Não, eu acho que, assim, você pode pensar, beleza, mas é só um filme de herói, tal. Cara, mas ali estava se construindo um universo e algo que poderia ter dado certo ou não pra DC. Muitos apontam o filme do Lanterna Verde como o pior fracasso da DC, que fez com que o universo DC, né, o DCU, não acontecesse. Não sei, porque o DCU talvez, mesmo se acontecesse, não teria dado certo por diferentes mentes criativas, mas isso é um ponto que a gente não vai discutir aqui hoje. Eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, que existem filmes ruins da DC, então não existe filme ruim da Marvel. Por exemplo, Homem de Ferro 3 é deplorável. O 2 também não é bom. O Homem de Ferro só o 1 é bom. O 2 e o 3, assim, são esquecíveis, né? Guerra Civil não é bom. Então, assim, você tem cinema de herói, você tem que analisar como cinema de herói? Não. Mas se você pegar, comparando Marvel e DC, a Marvel tem mais filmes melhores do que a DC, porque tem mais filmes. Mas se você pegar a trilogia do Nolan, né? Que eu acho que o 1 é bom, o Batman Begins, mas o 2 é excepcional, e o 3 também não é lá, mas ele faz parte do universo. Aí você analisa o Homem de Aço, por exemplo. Eu não acho que seja ruim o Homem de Aço com o Henry Cavill, o primeiro. Mas não é, mas também se você, né, fazer essa análise, essa comparação. Então, assim,
quando a gente pensa muito em relação ao Besouro Azul, que a galera tá tentando dizer que é um filme ruim, comparando com um filme ruim, ele é bom, se você comparar. O Lanterna Verde não funcionaria em 2011, não funcionou em 2011, não funcionaria em 2023 se tivesse seguido da mesma forma. Se tivesse pegado o roteiro de bolo que todo mundo usa, né, do herói, talvez tivesse dado certo. Um vilão faz uma coisinha devagarzinho, e aí eu concordo com você, Rafael. Fez um filme ruim? Pô, vamos tentar arrumar o 2 ali, sabe? Mas a DC, ela vai abandonando os personagens ao longo do tempo. Isso vai fazendo com que a galera não crie muito. Sabe o que a DC fazia? Ela vai abandonando os projetos, e aí que tá a contradição. E na era da CW, aí a Warner dava continuidade àquelas séries, né? Muitas começavam boas, e aí é só piorando. Ao invés dela acabar logo com aquilo que via que não tinha como melhorar, ela continuava. E outras, no caso da Supergirl, que ela começou fraca, aí foi melhorando, aí depois começou a cair de novo, só que ela teve menos temporadas, e era o que estava numa crescente maior, aí ela vai lá e cancela, e corta, entendeu? A Supergirl tiveram 6, né, se eu não me engano, e encerrou na 6. Não, mas é isso, eu só queria fazer esse adendo que ela meio que se contradiz. No cinema ela faz uma coisa, na televisão ela fazia outra, e aí agora ela começou a cancelar tudo. É série que nem estreou, filme que nem estreou, como da Batgirl, que ia ser o filme, foi cancelado. Séries que estavam indo até bem, foi cancelada, né? O Monstro do Pântano foi cancelado, é o James Gunn que vai trazer de volta agora, mas no formato de filme, acredita, e não mais de série. Mas é isso, só divaguei aqui com base no seu comentário. A DC, isso é uma coisa, um ponto muito importante que você trouxe em relação às séries da CW, né? Que eram as novelas. Você teve 8 ou 9 temporadas do Flash, 8 temporadas de Arrow, e eram 24 episódios. Então, assim, é complexo você analisar o cinema DC e as séries, né? Por exemplo, hoje, pouca gente se lembra do filme do Watchmen, mas muita gente se lembra da série do Watchmen que saiu pela HBO, que é uma série muito boa. Apesar do Alan Moore, né, criticar e dizer que não gosta, porque ele não gosta de nada, né? Mas é uma série muito boa, tem um conteúdo muito bom e funciona como um produto fechado. E ninguém fala, entendeu? Porque o Alan Moore não gosta. Então, é complicado. E você agradar ao crítico de quadrinho de cinema é muito difícil. O próprio Watchmen do Snyder, né? Ele é uma versão praticamente transcrita do quadrinho pro cinema. Só muda o final. E a galera reclamou. O próprio Alan Moore falou que o final do filme é melhor do que o quadrinho dele. Então, assim, é complicado fazer essas análises comparativas entre um filme e o que é o outro. Os filmes, eles têm que ser analisados como filme. Entendeu? O roteiro, a atuação dos atores, a fotografia, né? Você tem que analisar os efeitos especiais. E quando você faz essa análise do Lanterna Verde 2011, você vê que é esdrúxula você comparar com o filme de 2023, que é bem mais organizado do que isso. Então, assim, não acho que o Alexandre... ele levantou um ponto interessante, gostei dessa ideia dele, mas eu acho que não dá pra comparar. O Lanterna Verde não é bom igual o Besouro Azul. Não estou dizendo que Besouro Azul é um filme bom. Estou dizendo que, entre os dois, o Besouro Azul é muito melhor do que o Lanterna Verde. Mas aí entra aquela questão. Mas a gente tá falando isso porque agora todo mundo gosta de filme de super-herói, 2011 estava começando. Não, cara, 2011 já tinha uma bagagem de 10 anos de filme de super-herói. Você teve o Homem-Aranha 1 e 2, que pra mim o Homem-Aranha 2 ainda é o melhor filme de herói, disparado. O 3, Jesus, Sam Raimi, o que você fez? O 3 sofre do mesmo problema do Lanterna Verde, você tem muitos vilões. E aí você não sabe em quem se concentrar. Você teve X-Men 1, que é legal, e o 2, que é muito bom, e o 3, que é uma draga, né? Então, assim, eu tô tentando... Quarteto Fantástico. Eu nem vou comentar do Quarteto Fantástico, que as 2 tentativas, as 3, foram fracassadas. Você teve Demolidor, que eu gosto, porque eu gosto do personagem, mas o filme é ruim. Justiceiro, que eu gosto, mas o filme é ruim. Mas o Justiceiro também, as pessoas criticam, só queria fazer um adendo aqui. Mas o Justiceiro, ele transcreve a fase do Garth Ennis ali, sabe? Só não tem aquele humor ácido. Mas tá ali. Tudo que aconteceu na primeira leva do Garth Ennis tá ali. E a galera não gosta. Nem a violência escrachada, né? Também. A violência escrachada, ela guardou pro outro filme, que seria um terceiro filme de Justiceiro, que esse sim, a caracterização é boa, mas o filme é péssimo. É só violência, piada ruim. E, nossa, mas o que é o ator, Justiceiro? Eu gosto muito do ator, daquele ator que infelizmente faleceu, né?
recentemente e tal, há uns 2 meses atrás. Mas Exato. Continue a sua explanação. Não, mas isso que você falou é interessante. Esse do quarteto, eu queria só comentar, antes que a gente até esqueça disso, esse foi um erro da Marvel também. Eu acho que, por exemplo, tirando dos anos 90, que nunca aconteceu, né, nunca veio a público, né, a gente nem conta esse, e da origem alemã, né, que você menciona e tal dele, o 1 e o 2, né? Isso é pela Fox, né? Era Fox. Isso, pela Fox, no caso. O 1, assim, é muito fraco, não tem nem o que falar e tal, né? Aquele destino lá, bem genérico e tal. Aí, o 2 eu defendo ele, né? É um filme... Esse eu vi no cinema, esse eu posso falar como você. Vi no cinema, era pré-estreia ainda, lembro até hoje. E eu até defendo também a existência dele, né? Eu acho, assim, ele aceitável, porque realmente viram, né, o que deve ser feito e tal. Deram uma melhorada no destino, mas continuou sendo aquele mesmo ator, e é um destino com os poderes e tal. Esse eu acho que foi o erro. Aí o de 2000, foi de 2015, né? Aquele sim, é uma blasfêmia realmente, assim, terrível. E aí eu acho que o do começo dos anos 2000 deveria ser continuado, né? E não ter rebutado daquela forma que fizeram, entendeu? Só que aí eu não vou nem culpar a Marvel / Disney na época, porque ainda a Fox era independente. Aí foi a ideia da Fox de abandonar e ficar refazendo e rebutando. Mas continue. Essa questão que você mencionou é importante a gente elencar que no começo dos anos 90, a Marvel ela vendeu quase todos os direitos dos seus personagens para estúdios. Então a Marvel nunca teve o poder sobre todos os personagens. Então muita gente fala, né, por exemplo, tivemos que mudar o nome, né, de Adamantium para Vibranium, porque não podia usar porque era o direito da Fox, não podia citar os X-Men, então tudo isso foi... Teve uma série também que foi fracassada da Marvel, que ninguém fala, que foi Os Inumanos, né? Que era uma série interessante, mas foi fracassada porque a Marvel queria investir nos Inumanos, até nos quadrinhos ela começou a deixar de lado os X-Men por uma época, para poder focar nos Inumanos, porque não tinha o direito dos personagens, parou de publicar muita coisa do Quarteto Fantástico, porque não tinha os direitos, então teve vários fatores. Os direitos no cinema, né? Só para esclarecer e tal. Ela não podia usar os personagens e... Não, manda bala. E os filmes também não podiam usar, né? Tanto os que ainda foram feitos na era Fox, como o próprio Wolverine e tal. Lembra quando tinha HQ no Wolverine, no terceiro filme dele? Que não podia usar o uniforme original e tal, né? O título das histórias, assim, era algo diferente. Só para fazer um adendo também. Exatamente. E isso é coisas que vão mudando, né? E aí o fã que quer service, que veio muito da galera do Omelete, né? Aqui no Brasil, né? Que o fã quer service. Eu odeio isso. Porque o Omelete ganhava para falar bem dos filmes. E muitos filmes eram questionáveis, mas a gente acabava aceitando que aquele filme era bom porque era uma imposição que vinha de todos os lados bombardeando, né? Ah, o fã quer service, não sei o quê. E muitos filmes bons acabaram se perdendo, filmes em geral, no cinema, justamente porque a gente focava muito em cinema de super-herói. Mas, para encerrar a discussão sobre o Lanterna Verde e Besouro Azul, eu cito uma frase bem interessante. O cinema de entretenimento, os dois funcionam. Os dois, eles cumprem um papel. Eles entretêm, tu gasta 2 horas da tua vida ali e vai embora para casa sem lembrar. Mas um produto acabado, né, bem feito, o Lanterna Verde não conseguiu alcançar isso. Ele ficou pelo caminho. Já o Besouro Azul, ele conseguiu alcançar o que se espera de um filme, sabe? Então, ponto pro Besouro Azul e não ponto pro Lanterna Verde. Não, e a gente não precisa ficar só no Lanterna. Como eu falei, pode colocar outras, né? Como a própria Mulher Gato, outros filmes, assim, no caso, que a gente acha que não necessariamente seja um fracasso, né? Esquecível e tal, mas que não tenha dado uma bilheteria muito boa, né? Outros que são da DC, né? Que na época ninguém sabia e tal, que era meio obscuro e hoje pode ser incorporado, né? Assim como acontecia, né, com a Marvel. Então, só para a gente também encerrar esse ponto, no caso você acha que a comparação pode ser esdrúxula, né? Mas em relação ao do Lanterna, mas eu acho que o comentário dele, a crítica vale pela questão de a gente tá aceitando e meio que sendo obrigado a ficar falando que é bom, né? Ah, todos é bom, sempre aquele discurso. Ah, é um filme de super-herói, então é bom, você não pode esperar muito e tal, né? Então isso meio que você tá dizendo para o público em geral, não vá ver, é só um filme de super-herói, não perca seu tempo.
né? Ele só vai ser bom e tal. Aí aquele argumento, não, mas não precisa ser um filme do Nolan, né? Justamente por ser algo mais rebuscado do ponto de vista não só de roteiro, mas cinemático também. E aí usa sempre essa justificativa, não, mas pô, você quer um Apocalipse Now, você quer um Psicose, um Lawrence da Arábia, né? Sempre rola essa discussão, uma superprodução, e aí, no caso dos super-heróis, está tudo bem. Então, a mensagem parece que está dando para o grande público não, então você não precisa assistir, ou não assista filmes bons, filmes ótimos, excelentes e tal, grandes marcos, né, do próprio cinema, tantos novos marcos que estão surgindo aí, no caso, não assista o Parasita, né, assista o filme de super-herói, assista filmes bons, e não filmes excelentes e tal. Então isso eu acho que meio que acaba criando uma certa confusão, né, no próprio hype da galera. A gente acaba assistindo como fã, mas aí se você vai criticar, aí fala, não, mas é um filme de super-herói, não precisa ser excelente. E aí o ponto que o Alexandre levanta aqui, eu acho interessante mencionar aqui, é que esses filmes, o do Lanterna não, cabe qualquer um na comparação, com base no que está sendo, né, entregado agora, tanto pela Marvel quanto pela DC, no caso da Disney, né, eu me refiro à Marvel. Eles, realmente assim, eles são bons, ou a gente está meio que passando um pano, e aqueles do passado, né, que a gente execrou e tal, eles realmente são muito ruins, né? Essa era a discussão, né, que ele levantou. Sobre essa discussão eu acho interessante levantar um ponto. A gente não pode subterfugiar, ou seja, trazer para o mesmo balaio tudo. Mas eu concordo com o que você falou, e concordo também na posição dele, de que os filmes sempre foram ruins, ou a gente que sempre teve critério baixo. Tem essa questão também. O que você espera de um filme de herói? Mas também a gente tem que entender que os filmes de heróis, eles criam essa sinapse de realização do que é um filme de herói. Por exemplo, a gente viu o filme do X-Men. Tá, ele é o padrão. Vamos pensar assim, qual que é o padrão de um filme bom de terror? Todo mundo sabe que um filme bom de terror, por exemplo, você pode pegar lá na base, Psicose, Exorcista. São filmes de base que estabeleceram um padrão de qualidade que a partir daquilo você não pode aceitar menos do que isso. Para ser um filme top, ele tem que ultrapassar esse padrão. E a gente nunca teve uma régua de super-heróis. Então, a gente sempre aceitou os filmes de super-heróis como filme da casa do entretenimento, como o filme dos Brucutu, por exemplo. Né? Nos anos 80 ali a gente tinha muito filme de Brucutu. Mas pouca gente sabe que Rambo, por exemplo, é um filme que critica a guerra totalmente. O primeiro Rambo, ele é uma crítica à guerra, como os soldados voltam traumatizados e não conseguem se relacionar em sociedade. Só que as pessoas podem assistir isso, o Rambo, dessa forma, ou pode assistir como um cara maluco que quer matar todo mundo. Então depende muito do que você entende como régua para validar um cinema de herói. E o que eu vejo, na grande maioria, é que a galera baixa essa régua para aceitar que um filme de herói ele pode ser bom comparado com o filme de herói. Mas quando você pega um filme de herói... Vou pegar um filme aqui clássico, né? Um Sonho de Liberdade, que é considerado por muitos o melhor filme já de todos os tempos, né? Produzido. E aí você pega um filme do Besouro Azul. Não tem como você comparar. Não dá. É a mesma coisa de você falar assim, olha, te dou aqui um uísque 18 anos, não sei o quê, e toma aqui um conhaque. Não dá, entendeu? E aí isso acaba se tornando uma coisa ruim, porque você pega um filme de super-herói como Besouro Azul, você tem que comparar com um filme de Lanterna. E você pega o filme de Lanterna, você tem que comparar com o quê? Com o filme do Quarteto Fantástico. E fica nessa, porque a gente se acostumou, né? Criamos essa ideia de que só podemos comparar filmes de heróis com filmes de heróis. Ou séries de heróis com séries de heróis. Não, cara! Temos que comparar as séries com séries, filmes de heróis com filmes com filmes. E aí a gente, né, baixa essa regra. Eu acho que o filme de herói nunca foi... Olha, posso ser criticado, crucificado por essa, pichado, mas eu acho que a gente tem que entender que filmes de heróis, se você pegar aí, tem mais de, 100 filmes de heróis, se a gente conseguir elencar 5 que são muito bons, acima da média, para filmes, cinema, é muito. Não tem mais do que 5 ou 6 filmes de herói que pode entrar nos 100 melhores filmes de todos os tempos, por exemplo. Acho que não chega nem a 5. Então, aí você se pergunta, será que estamos passando um pano para os filmes de super-herói? Será que
a galera que lê quadrinho tá passando pano, mas eu vejo que não é só a galera que lê quadrinho, é a galera que curte entretenimento rápido. Hoje a gente vive um momento que você não quer assistir um filme cabeça às vezes, você quer só assistir um filme de desligar, porque a sua realidade já é muito dura. E aí você chega em casa e tem que assistir um filme que te faz pensar, por exemplo, Tenet, do Nolan. Cara, ele é um filme confuso que você tem que fazer esforço para entender. Aí você chega em casa de um trabalho que o seu chefe te azucrinou o dia inteiro, você só quer sentar na poltrona da sua sala e ver um filme besta. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa melhorar o nosso... Eu gosto muito de uma frase do Clóvis de Barros, que é muito interessante. O nosso intelecto, né, cara? Às vezes a gente tem que entender que tem momentos e momentos. Às vezes você só quer ver uma besteira, então você joga tudo no balaio. Eu botaria o filme de herói na mesma balaio de filme de ação, de filme besta de ação, sabe? E comédia besterol. Principalmente os da Marvel, com besta besterol, tá tudo no mesmo balaio ali. Então, assim, para encerrar minha fala e não gerar tanta polêmica, eu acho que a gente deveria pensar um pouco mais como cinema e não como filme de herói. Só isso. Então, você levantou um ponto interessante aí no caso, que é essa questão do filme para desligar, né? Tudo girou em torno disso, né? Ah, não, eu chego no trabalho, não quero assistir um puta filme, quero só desligar. Antes era com os filmes de ação dos brucutus, como você falou, era o Van Damme, Steven Seagal, né? Principalmente ali nos 90, porque eu coloco o Schwarzenegger e o Stallone já nos anos 80, né? O hype deles, no caso, porque não havia concorrência, né? Você tinha mais aqueles filmes B, tirando Chuck Norris, mas você tinha mais aqueles filmes B da Canon para competir com os brucutus de Hollywood e tal. Mas o interessante, o pessoal tenta alegar isso, né, com o super-herói. Eu só quero assistir para me desligar, beleza. O problema é que acaba ficando só nisso. Tudo que eu assisto é para me desligar. As séries e filme é para desligar da realidade. Aí isso é um prato cheio para um psicólogo, né, psicanalista. Você jogar na mão dele e falar, não, então peraí, então você está fazendo isso, então sua vida, ela caminha assim muito mal mesmo, né? Seu trabalho, né? Seu relacionamento, seja ele qual for, ele não anda bem, para você ficar se desligando todo dia, né? A todo momento e tal, para poder aliviar da tensão do dia a dia, seja de onde ele vem. Então, a gente tem esse problema aí no caso. Só que se ficar só nisso, aí beleza, né? A pessoa escolheu seguir esse caminho, né? Ela não quer usar mais, ela não quer ser mais, ponto. Ela quer ser talvez só na profissão dela e tal, em outras áreas da vida dela. Mas em termos do que a gente chama de entretenimento, ela não quer nada além disso, entretenimento, ponto. Ou ela não conhece nada além disso, que também pode acontecer, né? Ponto também. Para mim seria pior questão... se ela... Eu ia só complementar, para mim seria pior, depois eu complemento, se ela não conhecesse outras coisas. Isso para mim é pior, porque você tem a oportunidade de conhecer e não conhece, fica limitado a esse universo aí que você acabou de mencionar, que é só trabalho e entretenimento vazio. Isso é um perigo total. E tanto que se ela parasse de trabalhar, ou porque ela se aposenta, ficasse desempregada, aí eu queria ver se ela ia ter desculpa. Não, agora eu não trabalho mais, agora eu vou só consumir filé. Só vou atrás de coisa boa. Aí eu queria ver se ela continuar consumindo o dia inteiro, né? Só o entretenimento e tal, para se desligar, porque daí o problema dela, realmente, aí o psicólogo ia analisar bem. O problema tá nela mesmo, né? Nela em relação à própria vida em si. Mas a questão, no caso, não é essa, né? O objetivo, mas o duro é que se ficasse nisso, você até aceita. Fala, não, é uma escolha que a pessoa fez e tal, e é isso, não tem que interferir, né? É a escolha dela, ponto. Ela escolheu, de certa forma, assim, se alienar de alguma forma, ponto. Nesse campo aí foi onde ela escolheu, né? Ela produz bastante, já contribuiu bastante, mas e agora ela quer ficar nisso, ok. Isso não precisa ficar só na questão dos filmes, tá? Serve para livro, quadrinhos, jogos também e assim por diante. O entretenimento, ele está presente em tudo, né? E a cultura também está presente em tudo. Então a gente pode pegar exemplos bons, né? Em todos os nichos, aí, em todas as áreas. De algo feito com excelência e muito esmero e algo feito ali só para vender, né? Os jogos também entram, né, nessa seara. Mas o duro, voltando aos filmes, é a questão de você pegar e ficar defendendo isso. Beleza, você falou que é medíocre, você falou que é só qualquer coisa, é só bom, não precisa ser excelente, beleza.
Mas assim, então por que fica analisando? Por que a gente tem canais, né, de entretenimento aí, seja no YouTube, Instagram ou qualquer outra mídia, analisando frame a frame, né, o trailer dos filmes quando vai sair? Não, olha isso aqui, isso aconteceu com Transformers, isso acontecia com vários filmes, né, voltado para o nicho assim, que começou ali nos anos 80, seja na animação, quadrinhos e tal, né, nos quadrinhos obviamente muito antes disso, e que hoje estouraram e tal graças ao cinema. Não tinha esse apelo nos anos 90 e depois dos anos 2000 meio que estourou. Então, por que as pessoas querem levar isso a sério, né? Estudar, você faz análise e tal, virou tipo como se fosse assim, uma análise a respeito da mediocridade, uma análise ao senso comum, mas não são as pessoas que estão analisando o comportamento do senso comum, é o senso comum analisando o que ele mesmo produz, né? Virou isso. É como se fosse assim, acadêmicos, não acadêmicos, né? Porque não entraram para a academia de alguma forma, porque não quiseram, não tiveram chance, só que eles querem fazer a mesma coisa que os acadêmicos fazem. Então eles ficam produzindo análises, né? Seja em formato de vídeo, textos, né? Ou podcastal, não importa, sobre um conteúdo que eles mesmos afirmam, em defesa do argumento deles, que não é bom. E por isso ele não pode ser criticado, porque ele não foi feito para ser bom. Então, aí é que está, para mim, né, o grande problema. Bom, eu vejo dessa forma, né? Você e os ouvintes podem achar que eu estou completamente enganado. Mas se estiverem... bom, essa parte você pode cortar. Eu não vou falar mal de ninguém. Ele queria falar mal, eu não vou cortar isso aqui. Mas, assim, eu gostei muito do seu argumento que a mediocridade gera mediocridade. E quando você tenta ir para um lado mais acadêmico, você é subjugado por você querer extrair mais de um produto. Ou seja, o que aquele produto pode te oferecer como benefício? Eu não estou dizendo que a pessoa não pode ler um quadrinho merda e gostar. Você pode ler um quadrinho merda e gostar, mas você tem que entender a sua realidade. O exemplo em defesa do Carlos, eu falo, somos nós mesmos, né? Nós somos acadêmicos e lemos muita coisa boa, mas a grande parte do que a gente lê ou é mediana e ruim. A gente consome muito quadrinhos de super-heróis. O Carlos é um doutorando e ele lê quadrinhos de super-heróis até hoje e vai continuar lendo. Nós dois leremos quadrinhos em geral, quadrinhos ponto, até o fim da nossa vida e vamos ficar conversando sobre quadrinhos até o fim da nossa vida. Continue, mas jovem. Mas você tem que entender que você está lendo é ruim. O que eu não consigo defender é quando a pessoa ela não tem esse discernimento de que você pegar um quadrinho... Cara, eu vou dar um exemplo clássico, né? Você pegar um quadrinho ruim, de super-herói, que tem muitos bons, mas tem muitos quadrinhos ruins, e você pegar um quadrinho bom, sei lá, vamos pensar aqui, um quadrinho bom que a galera... Watchmen. Vou pegar o Watchmen, que é considerado aí um dos melhores quadrinhos, tanto no universo de quadrinhos. E você lê um Watchmen, e você lê um quadrinho de herói. Você tem que ter o discernimento e o conhecimento que você está lendo uma obra intelectualizada, porque o Alan Moore ele é um intelectual no sentido, mesmo ele não sendo da academia, mas ele escreve de forma mais difícil de entender do que você pegar um quadrinho que tem 180 páginas, você lê em 40 minutos, porque tem de 180 a 160 páginas de ação. Um exemplo. Esse só é um exemplo, não precisa ser. Mas você tem que ter essa noção. E eu acho que falta o ponto que você falou que me chamou a atenção foi: temos que entender que estamos discutindo coisas medíocres. As pessoas elas não entendem isso. Elas levam a sério a discussão de momentos medíocres. E aí é difícil. Mais ou menos, cara. Desculpa atrapalhar seu raciocínio. É que eles assumem, né, justamente para não ter que fazer essa defesa. Não, é ruim mesmo. Ou melhor, ele é só bom. Não tem que ser excelente, não tem que ser intelectualizado. Só que eles querem fazer o estudo e análise sobre isso. Então, em resumo, com base na sua própria fala, a gente pode intuir, né, ou tirar como resultado que as pessoas criaram uma ciência da mediocridade e defendem essa ciência a todo custo. Entendeu? Ali, ó, já empregando um termo acadêmico, ciência da mediocridade, que boa. Mas assim, ó, um exemplo clássico, ouvinte aí. Se você vai numa pizzaria, você quer a melhor pizza que aquela pizzaria pode te oferecer. Se você comer uma pizza que não é tão boa e você pagou por aquilo, você vai defender que aquilo seja bom? Esse é o ponto. Você tá pagando por algo que você quer a excelência. Só que você tem que ter noção qual que é o limite daquela excelência. Você não pode esperar muito
e também não pode esperar pouco. Então, assim, um filme de herói, por exemplo, como Besouro Azul, você já tem que ter a ciência do que você pode retirar daquilo. Aí você chega lá e se decepciona porque você esperava que fosse um Psicose, por exemplo. Mas você sabe que ele não é um produto criado para ser um tipo disso. Mas aí que está a raiz do problema. Por que ele não pode ser um produto criado para ser excelente? Esse é o grande X da questão. Não é as pessoas que se acostumaram, mas também as produções, elas viram que o público aceita qualquer coisa e defende essa qualquer coisa, então então tá, eu preciso tirar 7 para passar de ano, então eu vou tirar 7. Não posso tirar 10. Eu vou tirar 7, porque 7 me basta. E os estúdios de cinema, as editoras de quadrinhos, etc., elas se acostumaram com a mediocridade. Então, quando você vê um quadrinho fora da curva, um filme fora da curva, de super-herói, me fale, querido leitor e querido Rafael, qual que é um filme que você considera fora da curva de super-heróis? É muito difícil, você tem que fazer um esforço para falar. Aí você pega um filme bom, tem muitos filmes bons e muitos filmes ruins. Mas o ponto é, o cinema de herói, ele tem que ser debatido como cinema. E aí, quando você baixa a régua e aceita a mediocridade, você também está fazendo parte dessa mediocridade. A gente faz parte dessa mediocridade, porque a gente está debatendo um filme que eu assisti e não considero muito bom, mas eu estou tentando trazer a ciência do que a gente viu. Porque o comentário do Alexandre, eu acho que ele é certeiro. Porque a gente vai ter daqui 10 anos um filme que vai ser mediano e a gente vai falar assim, será que Besouro Azul era tão bom assim? Entendeu? Então vão se criando ciclos aí e é muito interessante pensar que a gente viveu o auge do cinema de herói sei lá, foi 2018 que saiu o Ultimato, né? 2019, não lembro. Foi o auge, né? Digamos assim. A nerdesfera ficou em ápice, né? Todo mundo queria saber o quê? Se você lembrar qual foi o principal objetivo do Ultimato, eu te dou R$10 agora, Rafael. Qual que foi a maior discussão do Ultimato? Silêncio, cara, grilo na sala? Não me lembro, viu? Pra ser sincero. Sabe qual foi a maior discussão do Ultimato? A questão do empoderamento, esse tipo de coisa? Não. Sabe qual foi a maior discussão do Ultimato? Vamos passar o Avatar em bilheteria. Essa foi a maior ligada do Ultimato. Pelo menos foi o objetivo dos estúdios, né? Mas nesse caso, aí a culpa é do estúdio. Da própria Disney e não do público. Isso, mas qual foi a discussão que gerou? Sim, o Avatar vai passar Avatar. Foi isso, né? E agora veio o Avatar 2 aí, no caso, você vê que é uma coisa de época, né? Provavelmente nem vai existir um terceiro, porque esse segundo praticamente passou batido, né? Tantos anos depois aí. Porque você teve um gap, né, de produção e demorou muito. E é por isso que eu acho que o cinema de herói ele deveria ter esse intervalo para descansar um pouco o público. Porque a gente, né, viu aí a Barbie batendo o recorde de bilheteria. Mas a Barbie, pra mim, entraria no balaio de super-herói, porque também é um filme nesse nível, assim. Não é... Só que eu vi muita gente que assistiu Barbie, eu ainda não vi, falando bem do filme, falando muito bem sobre a produção, sobre a crítica que o filme traz, etc e tal. Então, eu acho que... Eu não sei, eu sou meio cético em acreditar, mas eu julgo que a era dos heróis acabou no cinema. A gente não vai ter mais aquela ansiedade. Cara, eu assistia pré-estreia, nossa, juntava a galera, vamos assistir pré-estreia, sabe? Tipo, vamos no cinema meia-noite, vamos, sabe? Não tem mais isso. Eu acho que isso acabou. E isso era a magia dos filmes super-heróis, era essa. Você ter todo aquele ímpeto para assistir algo, não tô julgando seja bom ou ruim, mas era aquela vontade. E as pessoas começaram a perceber isso. E aí eu trago essa discussão para você, porque assim, não sei se você sempre foi uma pessoa que gostava de ir aos cinemas na pré-estreia, mas eu gostava. Então assim, eu já não tenho mais essa vontade, eu vou quando dá. Não, total. Tinha essa coisa, né? Eu lembro até hoje, acho que a mais tarde que eu assisti foi o Titanic, que era a sessão da meia-noite e acabou às 3 da manhã. Era algo assim. Mas era no cinema mesmo, no centro de São Paulo, era perto de casa e aí dava para ir embora a pé. Senão não teria condição. Porque não se tinha Uber aquela vez e também já não tinha ônibus. E aí a gente era até adolescente na época ainda, se eu não me engano. Então não teria nem como pegar o táxi. Mas, cara, eu concordo, né, com boa parte do que você colocou aí no caso. Né? Eu não sei essa questão dos hypes aí, se justifica ou não.
mas acabou virando isso, né? O cinema e tal. E é isso que a gente também não entende. E indo para a nossa esfera dos quadrinhos, isso é o que acaba acontecendo também. Se você, quando a pessoa tenta elogiar um quadrinho, e aí ele não é muito bom, aí a defesa não, mas ele não é, o objetivo dele não é ser sério, é um quadrinho super-herói. Você não pode comparar, né, com outras grandes produções, né, que estão sendo feitas. Hoje a grande moda aqui no Brasil, no momento, além dos mangás, são os quadrinhos europeus, né, e a descoberta dos quadrinhos sul-americanos, né, que não são do Brasil, que são um grande hype, né, quadrinhos mais intelectualizados e tal. Os quadrinhos do Oriente Médio hoje também estão em alta e tudo mais. Então, existe esse hype, né, de pessoas que eram antes leitoras de livros, acadêmicos que voltaram a ler quadrinhos justamente quando descobriram esse nicho e tal. Então, o super-herói justamente tem aquela visão, né, de ser algo descartável, mero entretenimento. Então você não pode criticar porque ele não é feito para ser bom. Mas aí quando ele é bom, aí a gente tem Cavaleiros das Trevas, o Watchmen, como você falou, e os novos clássicos também. É que antes você não tinha base para comparar. Por isso que os novos não tomam lugar desses antigos, né? No começo dos anos 2000, o Capitão América do Brubaker e tal, na primeira década, né, dos anos 2000, podia entrar, né, nesse grande marco dentro dos quadrinhos super-heróis, e outras grandes fases, né? Dos anos 90 eu colocaria toda a trilogia do Infinito lá do Starlin também dentro, por ser um grande marco, e ele foi dar origem, né, ao filme mais assistido, né, da história agora, que é em bilheteria pelo menos, que é o Guerra Infinita, né, ou é o Ultimato? Não, o Ultimato, né, que é o mais assistido agora, né? Isso, o Ultimato é o filme mais assistido de todos os tempos, né? E isso acaba acontecendo de uma forma geral, né, em qualquer área que a gente puder imaginar. Mas o nosso objetivo era discutir isso, né, e eu acredito que ele tenha sido alcançado. A gente meio que atendeu, né, a proposta ao que a gente se propôs aqui, né, e o Carlos está bravo comigo, está me xingando aqui, porque ele quer fazer um programa sem corte, eu não estou deixando. E aí, quem não concordou com o que ele falou, também pode ir lá e furar o pneu do carro que estiver na frente da casa dele, mesmo que não seja dele, como vingança e tal, e retaliação. Mas a discussão foi válida porque, geralmente, ela partiu do post ali, feito pelo Alexandre, né, do Ultimato do Bacon. Então, e foi interessante nessa questão do Carlos. Então, a conclusão em relação a isso não é para comparar, né? O Lanterna Verde, ele continua sendo ruim, principalmente se comparado ao do Besouro Azul. Ele não é um filme bom, né, no nível assim do excelente e tal, mas ele não é ruim, mesmo que o Lanterna Verde tivesse sido lançado hoje, né, com os efeitos especiais atualizados, é claro que não seria o mesmo filme, muita coisa aconteceu e tal, o arco do Jones não existe mais, não é ele que está sendo trabalhado agora. Eu também não acredito que seja do Morrison, né, que seria adaptado e tal, mas a questão não seria essa. Mas o que importa é ele continua sendo ruim em relação ao Besouro Azul. E a gente ainda está esperando, né, um filme aí do Lanterna, né? Antes ia ser série, aí depois filme, aí depois mudaram para série de novo, agora parece que voltou a ser filme. A gente não sabe realmente, né, o que vai ser essa questão do Lanterna. E isso vai ter que ser trabalhado de uma maneira bastante cuidadosa, porque de todos os filmes da DC, o do Lanterna, na minha opinião, né, pelo menos, é o que vai mais demandar efeito especial. Então, se você não tiver grana para fazer o melhor do que o cinema pode oferecer no atual momento, né, ou no momento que o filme for produzido, então é melhor realmente nem fazer, porque o do Lanterna, ele se justifica pela questão dos efeitos aí no caso. Mas é isso, eu acho que foi atendido, as comparações aqui foram válidas e são bem-vindas, né, e espero que tenha agradado aí a quem teve coragem, ousou a ouvir e conhecer, né, mais a fundo, né, a nossa opinião a respeito do assunto. Cara, queria dizer o seguinte, eu odeio o Rafael gravar programa com ele porque ele não consegue seguir à risca o não corte. Aí agora vai eu ter que editar o programa para vocês ouvirem sem cortes. Mas tudo bem. Eu acho que a gente atendeu bem e eu acho que conseguimos levantar os pontos que era para ser discutido aqui. Acredito que o cinema de herói, como eu já mencionei, bato nessa tecla, está se encerrando essa era. Vamos continuar tendo os filmes de super-heróis? Vamos.
mas não naquela quantidade, não vai ter mais todo aquele ímpeto que todo mundo tinha. E concordo com você, se você pensar no filme do Lanterna Verde hoje, o orçamento tem que ser estrondoso para CGI, porque é um filme para esse tipo de material, né, de produção. Então, né, não espere muito. E eu acho que a comparação, só para fechar, não é válida entre comparar o Lanterna Verde com o Besouro Azul. Talvez o Lanterna Verde fique no mesmo balaio ali de Quarteto Fantástico 1, que é ruim também, mas não acho que seja ruim. E eu acho que você deve assistir os filmes e julgar com a sua própria opinião se eles são bons ou ruins. Porque aqui são duas pessoas falando que às vezes não tem sua mesma expectativa, não tem sua mesma realidade, e pode parecer que a gente está sempre sendo crítico. Mas eu acho porque as coisas devem ser criticadas da maneira como elas são feitas. Por isso que assista, leia, tire suas próprias conclusões. Se você gosta de filme de herói, vá no cinema, dê dinheiro para os estúdios, mantenham essa indústria. Mas se você não gosta, não fique falando mal sem você ter assistido, sem você ter acompanhado o material, dizendo que é mais do mesmo. Se você não viu, como você sabe que é mais do mesmo? Só porque uma pessoa foi lá e falou pra você? Então, escutem esse programa, digam que o Lanterna Verde é ruim e furem o pneu do carro do Rafael, porque eu não tenho carro. Bom dia, boa noite e até a próxima.